Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Albert, eu sou contador, especialista em gestão tributária e sou diretor-presidente da AJ Soluções Contábeis e Tributárias. E hoje eu vou falar de um tema em nosso vídeo, um tema extremamente relevante, um tema que eu particularmente gosto de tratar, que é sobre planejamento tributário. Eu acho que hoje é extremamente importante qualquer empresa que vai iniciar a sua vida fazer um planejamento tributário adequado. E muitas das vezes a gente observa que as empresas não fazem esse planejamento e acabam sendo penalizadas por isso. O planejamento tributário é muito importante a gente frisar os tipos de planejamento que você pode fazer. Hoje, qualquer empresa tem uma série de tributos a pagar. Então, assim, você não vai fugir disso, entendeu? Todas as atividades que você for constituir, você tem que pagar a carga tributária específica. Em média, existem estudos de órgãos especialistas nisso, e a carga tributária, em média, do seu faturamento é em torno de 33%. Tá? Então, em média, 30% a 40% é carga tributária referente ao seu andamento, ao seu faturamento da sua empresa. Antes de falar desse planejamento tributário, é importantíssimo falar sobre tipos de elisão. O que é elisão fiscal? Entendeu? Há duas espécies de elisão fiscal. A primeira é aquela decorrente da própria lei, ou seja, vou dar um exemplo. Área de livre comércio. A lei já determina um tipo de incentivo. Se a lei determinar, já está explícito. Você pode, se eu me instalar, eu vou ter aquele incentivo fiscal dentro de Macapá. E existe aquela que resulta em lacunas, em brechas que exigem da própria lei. Um exemplo, vou dar um exemplo do ISS. Digamos que o ISS de Macapá seja 5% para me instalar aqui para me fazer determinado serviço. Mas eu observei na legislação que aquele tipo de serviço em Santana eu vou pagar 3%. Nada me impeça de eu abrir uma empresa em Santana, porque vou pagar uma carga tributária menor. Então é uma brecha que a lei me determina. Então, eu vou abrir uma empresa em Santana e, em vez de pagar 5% em Macapá, eu vou pagar 3% de ISS para o município de Santana. Existem esses tipos de elisão fiscal. Mas, além da elisão fiscal, existe a evasão fiscal. Aí você vai estar utilizando meios ilegais para reduzir carga tributária. Como, por exemplo, deixar de emitir documento fiscal. Você está aí sonegando o imposto, tá certo? Isso não é planejamento tributário. Isso você não está fazendo da maneira correta. Outra situação que é extremamente importante antes de você abrir a sua empresa ou já a empresa em andamento, fazer análise tributária de qual é o melhor regime tributário para você. Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido, nós temos o lucro real. Você vai fazer essa análise. Lembrando, aí você vai levar em consideração faturamento, custo da folha de pagamento, quanto é que os meus encargos sobre a folha, as suas despesas, minhas despesas tanto para ver se é viável ou não. Então você tem que levar em consideração todo o cenário econômico da sua empresa para fazer uma análise e identificar dentro do seu planejamento qual o melhor regime de tributação. Tudo bem? É sempre importante frisar que planejamento é sempre antes. Você nunca pode fazer planejamento já depois do processo andando. Até porque se você iniciar com uma tributação, por exemplo, agora em 2017, você vai ter que dar andamento nessa tributação. Por exemplo, eu optei no Simples agora em janeiro de 2017. Então tem que continuar no Simples. Eu não posso estar mudando em janeiro eu estou no Simples, em fevereiro eu estou no presumido, em março eu já vou para o real. Não posso fazer isso. Eu tenho que optar por esse regime e dar continuidade até o final do meu exercício. Outra coisa extremamente importante do planejamento tributário é você fazer individualmente por produto. Às vezes, se você tem uma empresa de comércio, você tem lá 10 mil itens dentro da sua prateleira, você tem que verificar como é pago esse ICMS por cada produto, como é pago o PIS, o COFINS, referente a esse produto que você vai vender, porque existe uma infinidade de tributações no qual você deve ter muita atenção, porque senão você pode estar pagando imposto devido ou pode estar deixando de recolher imposto sobre aquele determinado produto. Tudo bem? Nos próximos vídeos, pessoal, eu vou estar detalhando cada situação, o que é ICMS, o que é o cadastro
de cada produto, situação tributária, CFOP, enfim, a tributação fala um pouquinho mais de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, enfim, eu vou tratar uma infinidade de assuntos da área tributária aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta aí, siga o nosso canal e, se Deus quiser, até os próximos vídeos.